Mais de 2000 anos atrás, Jasão e os Argonautas buscavam um tesouro que traria uma série de bênçãos para seus amigos e familiares. Em dado momento, navegando pelo Mar das Sereias, eles se esforçaram para não ouvir o doce canto sereiano, pois eles sabiam que se ouvissem aquele canto, cairiam em tentação e seriam arrastados para o fundo do mar, abraçados pelas sereias até a morte. Hoje, 2023, Neymar Júnior cai novamente no canto da sereia. E em vez de compartilhar tesouros com seus amigos e familiares, acaba trazendo vergonha para sua casa. A pergunta é: por que desde a antiguidade grega já se falava muito sobre os perigos de cair no canto da sereia? E por que os homens caem no canto da sereia até hoje? Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre o caso Neymar, sobre a necessidade de controlar os nossos impulsos, especificamente os impulsos sexuais, e por que tantos homens caem ainda hoje no canto da sereia. Parece algo muito bonito, muito lindo, mas que no final vai acabar nos arrastando para nossa própria destruição. E claro que isso tem a ver também com o caso recente da traição do Neymar. E como que isso se conecta com os heróis gregos que eu disse no começo ali, Jasão e os Argonautas? Pois muito bem, presta atenção. O que Neymar Júnior, craque mundial do futebol, tem em comum com Jasão, o herói dos mitos gregos? De maneira resumida, ambos podem ser descritos como jovens extremamente habilidosos, admirados por milhares de pessoas e que figuram entre os melhores do mundo naquilo que fazem. Um outro ponto em comum entre os dois é que eles têm de lidar com certos desafios, envolvendo o autocontrole de seus impulsos e em especial de seus impulsos sexuais. Mas é aqui que Neymar se difere de outros tantos heróis de mitos gregos, como por exemplo Odisseu e Jasão. Pois se nas obras gregas vemos que esses heróis triunfaram em momentos onde seus desejos carnais clamavam por serem saciados, e justamente por terem tido autocontrole e conseguido manter o foco em suas missões, se transformaram em lendas milenares, em Neymar vemos o contrário. É alguém que muitas vezes cede aos seus impulsos em vez de focar na própria melhora e evolução pessoal, sacrificando seu potencial de vir a ser uma figura lendária por alguns minutos de prazer. A situação mais recente que evidencia isso foi a traição de Neymar, divulgada na mídia pela amante Fernanda Campos, uma modelo e influencer que expôs que ela e Neymar ficaram juntos na véspera do último dia dos namorados. Neymar está atualmente noivo da modelo Bruna Biancardi, que inclusive está grávida do Neymar. O casal espera uma filha. A mídia e muitos internautas têm comentado e atacado Neymar nos últimos dias por conta dessa traição. E alguns têm até mesmo atacado a modelo Fernanda Campos, como se fosse ela a única culpada pelo que aconteceu. Ou como se ela ter agido pensando em obter a vantagem sobre a fama do Neymar fosse pior do que a escolha dele de ter traído. Apesar de que ela, quando fala que foi amante do Neymar no dia dos namorados e verbaliza que teria sido algo que foi atraído, que não foi planejado, demonstra ali várias contrações do zigomático maior e no orbicularis oculis, demonstrando sorrisos de felicidade genuína ao contar isso em público, ao contar isso para a mídia. E também ali no final da entrevista, quando mesmo após saber que Neymar está noivo de Bruna Biancardi, que está grávida e eles estão esperando um filho, ela verbaliza dizendo que teria feito tudo de novo. Faria de novo, sem dúvidas. E demonstra novamente outros sorrisos de felicidade genuína ao falar isso. Mas apesar disso tudo, o fato é que não precisa ser nenhum Neymar para se deparar com uma distração tão forte que coloque a perder tudo aquilo que você tem construído. E claro que escolher ceder a essa distração ou focar na sua missão de vida é uma escolha sua e não da distração que apareceu no teu caminho. E talvez você tenha olhado para essa notícia e pensado: pô, o Neymar tem tudo, o cara é bilionário, tem uma família que apoia ele, tá construindo uma família nova agora, tá casando, tendo filha, por que ele foi cair numa burrada dessas? Bom, alguns jornalistas esportivos têm dito que Neymar vive uma de suas piores fases na carreira. Algumas lesões recentes, um desempenho ruim nos últimos campeonatos europeus e um desempenho não satisfatório em Copas do Mundo, somados ao fato do jogador ser constantemente noticiado por se envolver em polêmicas nas redes sociais e na sua vida particular. São situações assim que geralmente enfraquecem o nosso senso moral.
e nos fazem sentir inseguros e insatisfeitos com a nossa vida, o que consequentemente pode nos trazer o desejo por uma recompensa rápida de prazeres imediatos, alguma felicidadezinha que possa momentaneamente nos fazer esquecer dos problemas ou do quanto que estamos insatisfeitos com a nossa própria vida. Você já deve ter passado por isso. Alguma fase da sua vida onde o seu trabalho já não está tão satisfatório como costumava ser, ou como você achava que ele deveria ser, seus sonhos já parecem longe de serem alcançados, você trabalha ou estuda apenas porque tem que fazer, mas já não sente mais aquela felicidade ou aquele calor no peito que costumava sentir, e até as coisas que você gostava de fazer já não chamam mais a sua atenção como chamavam antes. E em momentos assim você recorre a prazeres imediatos. Pornografia, pensamentos depravados, masturbação, algo que faz você se esquecer momentaneamente da sua insatisfação com a vida e que lhe traga um pouco de ânimo e prazer rápido. A mitologia grega personifica esse desejo pelos prazeres imediatos na figura da sereia e mais especificamente no canto das sereias. As sereias, apesar de terem se originado na mitologia oriental, foram muito desenvolvidas nos mitos gregos, como sendo criaturas associadas à sedução. Eram criaturas parecidas com mulheres, que espreitavam marinheiros durante suas navegações e que os seduziam por meio da sua indiscutível beleza e também pelo seu canto hipnotizador. Os marinheiros, muitas vezes cansados, muitas vezes desesperançosos e aflitos com a sua viagem, se animavam ao ver as belas sereias e assim que ouviam sua melodia, se atiravam no mar em busca de prazeres imediatos, para logo em seguida serem arrastados para a morte. Dizia-se que inúmeras embarcações teriam tombado por marinheiros hipnotizados pelo canto das sereias. Imagine, tesouros, espólios de guerra, vários outros objetos que foram coletados em aventuras, tudo isso perdido no mar só porque um bando de marinheiro quis bancar o gado, ou, melhor dizendo, um bando de peixe-boi. Assim como o Neymar tem a sua missão de vida na sua área, que é o futebol, e se depara de quando em quando com os cantos das sereias, como o de uma Fernanda Campos da vida, também os heróis gregos como Odisseu e Jasão tiveram de lidar com essas tentações chamadas sereias em suas viagens. Ah, mas os contos gregos são literatura, não são pessoas reais. Sim, mas primeiramente eles foram escritos por pessoas reais, pessoas que tiveram problemas reais e que muitas vezes obtiveram soluções reais, como Sêneca e o autocontrole pregado e vivido por ele no estoicismo. Por isso, alguns temas são abordados na literatura há milhares de anos, justamente pelo fato do pessoal daquela época ter percebido um problema que era difícil de lidar, mas que merecia a atenção do público, como é o caso do autocontrole dos seus impulsos e em especial dos impulsos sexuais diante do canto da sereia. Os grandes autores, através das eras, entenderam como era problemático perder o seu foco de vida para dar vazão a pequenos prazeres rápidos, imediatos. E como esses prazeres acabavam trazendo a sensação de culpa e aumentavam ainda mais a nossa insegurança. Ao passo que o enfrentamento e a negação desses impulsos nos deixava mais corajosos, mais focados e nos colocava mais próximo de alcançar os nossos objetivos. Uma das versões da lenda arturiana de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é comentado no livro A Conquista Psicológica do Mal, mostra que Gawain foi um jovem capaz de atingir o máximo de suas virtudes como herói e como cavaleiro ao negar os seus impulsos sexuais durante alguns dias que ficou hospedado na casa de um lorde, um pouco antes de sair para enfrentar um duelo mortal. Acontece que a linda senhora daquela casa se insinuou para Gawain várias vezes e ele teria recusado todas as vezes. E assim perdeu seu medo de morrer num duelo contra um cavaleiro que era imortal, o que por fim resultou justamente na sua vitória contra aquele Cavaleiro Verde, que acabou revelando ser a própria morte encarnada. A moral da história é a seguinte: uma vez controlado um impulso tão forte e primitivo como o sexo, um outro impulso tão forte e primitivo como o medo generalizado da morte pode ser controlado. E aí, o cavaleiro atinge a verdadeira coragem e motivação, transformando-se num destemido campeão. Um outro exemplo, dessa vez da mitologia grega, é o que a gente tem em Jasão e os Argonautas. Jasão e seus amigos a bordo da tripulação do barco Argo, quando navegavam pelo Mar das Sereias, lutaram bravamente para não ouvir o canto delas e continuar em viagem. Um dos tripulantes, o grande músico Orfeu, tocou a sua lira para abafar o cântico sereiano, impedindo que ele e seus amigos ouvissem o cântico das sereias e caíssem naquela hipnose. Um outro momento também é quando Jasão e os argonautas descem na ilha de Lemnos para obter alguns suprimentos e passar 1 ou 2 noites por ali, mas acabam ficando muito mais tempo, vários dias, deslumbrados pelas mulheres que habitavam aquela ilha, inclusive se esquecendo até mesmo da missão que eles tinham de recuperar o Velocino de Ouro. Porém, Hércules, que havia ficado no barco sozinho, desce do barco e vai até os amigos dar uma bronca. A bronca é tamanha que Jasão e os outros saem na hora ali, vão pro barco e vazam de Lemnos
no mesmo instante. Olha só o comecinho do que Hércules fala só para vocês terem uma noção. Que desonra para vocês e que desonra para mim que concordei em acompanhá-los. É essa a nobre causa pela qual decidiram arriscar suas vidas? Foi para isso que deixaram suas casas, seus pais, mulheres e filhos? Onde estão os sonhos nobres que nos aqueciam os corações? E o que dirão de nós amanhã, quando souberem que trocamos as dificuldades e os perigos que teríamos de enfrentar por suaves confortos e pelos prazeres do ócio? Pois é, Hércules era casca grossa. Nesse mito grego, além de observarmos o foco na missão, em vez das distrações e de prazeres imediatos, podemos perceber também a importância das nossas amizades para sermos influenciados positivamente e tomar boas escolhas na vida e não cairmos em tentações. Veja, em dado momento ali da matéria sobre a traição do Neymar, é dito que a menina, a Fernanda, teria ficado ali numa sala com cerca de 5 pessoas durante uns 10 minutos, até que um parente do Neymar, um tio dele, se aproximou dela, né, o tio que estava ali na sala, e conduziu-a até o quarto de Neymar. Veja bem, 5 pessoas ficaram ali durante 10 minutos. Será que nenhum deles, não tô querendo bancar o moralista, mas nenhum deles poderia nesse meio tempo ter dito assim: Neymar, não faz isso não, cara. Nenhum deles tentou demover o Neymar daquela opinião, falando: pensa bem, cara, não é bom começar assim, isso é esposa, você vai trair ela mesmo, não sei o quê. Portanto, se quisermos manter o nosso foco em evoluir e não cairmos em tentações, não cairmos no canto das sereias, é prudente escolhermos muito bem as nossas amizades, pois, como já dizia Santo Agostinho, quem não evita relações perigosas cai facilmente no abismo. A grande questão é que saber ter autocontrole de impulsos emocionais e impulsos sexuais e priorizar as suas tarefas, por mais difíceis, tediosas ou chatas que elas pareçam, é um grande sinal de amadurecimento. E as dádivas do amadurecimento que vemos ao final em todas as histórias míticas são riquezas e benefícios que conseguimos compartilhar com as pessoas ao nosso redor, transformando positivamente a vida delas. Ao passo que não agir de acordo com o seu papel naquela situação, naquela missão de vida, e preferir sair por aí, não é ser livre de fato, mas sim ser escravo daquele prazer imediato, ser escravo das distrações, escravo do prazer imediatista, e com o tempo esse estilo de vida só vai prejudicar você e as pessoas ao seu redor, inclusive te transformar numa pessoa com baixo nível de controle emocional e muito mais insegura. Enquanto o menino Ney não encarar as mudanças e renunciar aos comportamentos de menino, nunca veremos o homem Ney, bem como as dádivas que esse homem traria para os seus familiares, amigos e fãs. Mas era só isso que eu tinha para dizer hoje aqui, pessoal, pois bem, eu quero saber qual é a leitura de vocês desse caso, se vocês acham que amadurecimento não tem nada a ver com autocontrole, que a pessoa pode sim ser totalmente descontrolada e ao mesmo tempo ser uma pessoa madura. Coloque aqui nos comentários então qual a opinião de vocês, qual outra situação midiática vocês querem que eu comente. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa voltar um pouco ali para a realidade, que está muito flutuante, que precisa prestar um pouco mais atenção e amadurecer. Manda esse vídeo que vai ajudar essa pessoa pra caramba, e também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá certo? Um abraço, vou ficando por aqui, até a próxima.